subject that most enlivens the discussions of the people in those countries that are described as emerging economies today, because it is these economies that suffer more directly and more immediately from the consequences of the crises brought about by a lack of minimum regulation in international markets. Just to give you an example of Brazil. After we managed to control inflation in 1994, immediately afterwards, there was the crisis brought about by Mexico, or by the international economy in Mexico, in December 1994. I spent the first few months of my period in government endeavoring to avoid the negative consequences of this crisis. The recipe was either to increase interest rates, decrease internal demand, and bring down the rate of growth in order to control inflation. The attempt that we made in March of 1995 in order to implement these recipes was such that in just 1 month we lost $10 billion. Nos Estados Unidos, Lula tem dado sucessivas declarações otimistas, como a que fez no sábado passado no ABC Paulista. De que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha. Critica o excesso de otimismo do presidente. Como a receita vai despencar, é necessário que ele comece a pensar imediatamente em corte de gastos. Este economista concorda. O gasto do dia a dia, custeio, programas de duração continuada, pessoal, tudo isso vai ter de diminuir. E quando reagiu, reagiu mal. Agiu na contramão de todos os países do mundo. Inteiramente na contramão de todo mundo desesperadamente adotando aquelas medidas que a gente sabe que são as únicas possíveis, mas nós não fizemos isso. Criticou os que defendem cortes de despesas e reiterou que o governo manterá os investimentos, mas que vai controlar os gastos com a máquina pública. Nós não vamos investir nenhum centavo em custeio enquanto tiver dificuldade, mas vamos investir todos os centavos possíveis em coisas produtivas. What you said, my government, you said, made education universal, yes. But for what? What they now Why? teach in schools because is a disaster. No, why? Well, that's what because, you said. Yes, I said, but you were seen as a man who was a technocrat, perhaps even seen as a neoliberal by some in economic terms. You certainly hastened the pace of privatization. And yet, for all of your structural economic reforms, you couldn't solve the problem of the two Brazils, that is the middle class and the successful upper class in Brazil, who are a very tiny minority, and then the vast numbers, the millions and millions of Brazilians who live in poverty. And you couldn't, for all of your reforms, tackle that problem of poverty. So, basically, from 1995 on up to today, the poverty line was 40%, now it's about 28%. But Mr. Cardoso, if I may interrupt, many Brazilians will say, actually, poverty reduction became much more successful and speeded up after you left office and after Lula came into power. Because the President should give a clear lead on the issue of corruption. Well, I think so. Well, in that case, did you give a clear lead? You had 2 terms in office. What kind of lead did you give your country? Well, you don't have any one case of a person in my government, indicted or something like that, being safeguarded by me. Well, that brings me to the essence of my case, if I may say so, because as I understand it, you appointed a federal prosecutor general, Geraldo Brindero, who sat in office for years and received, according to the Brazilian press, over 600 inquiries, I think they're called, into criminal behavior by public officials. Now, the vast majority
of those inquiries were simply filed away. I think he even developed a nickname in Brazil as the sort of the filing clerk. Yeah. Now, is that because you're telling me there was no wrongdoing at all in power when you were president, or is it simply because he sat on those allegations? O que aconteceu no governo Fernando Henrique, na minha opinião, com o maior respeito, não é nada pessoal. É assim, o Brasil, quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda. O Brasil tinha levado 500 anos para fazer uma dívida pública equivalente a 38% do PIB. Essa gente, governador Serra hoje, ministro do Planejamento, membro da equipe econômica, trouxeram essa dívida para 78% do PIB em apenas 8 anos. Levou 500 anos, brasileiro, para que a dívida chegasse em 38% do PIB. E foi uma dívida feita para fazer a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás, as Estradas, Brás, etc, etc. Essa gente dilapidou o patrimônio brasileiro. Aí a carga tributária que pesa sobre quem trabalha, pesa sobre quem produz, tira a competitividade sistêmica, era de 27% do PIB quando eu era ministro da Fazenda. O Fernando Henrique entregou para o Lula com 35% do PIB. O investimento brasileiro caiu ao pior nível desde a Segunda Guerra Mundial. Destruíram as universidades brasileiras, perdemos 1/3 dos mestres e doutores, que leva 40 anos para formar em apenas 8 anos de maluquice, de prostração ideológica neoliberal, de mistificação. O Hélio Gaspari, para eles não me processarem, porque eles querem me amordaçar com um negócio de processo. O Hélio Gaspari chama o processo de privatização que eles fizeram de privataria. O que significa privataria? Uma mistura de privatização com pirataria. O Brasil simplesmente foi ao resto do chão, faltou energia. Pelo amor de Deus. Quer dizer, tem alguma animosidade minha? Se tiver, desmenta um número meu. Então essa gente não pode voltar, porque agora o Lula provou para nós próprios brasileiros que nós temos condição de resolver o nosso desafio. E olha que o Lula pegou a coisa degringolada. No ano de 2003 o Brasil quase quebra de novo. E agora passamos a maior crise da história do capitalismo moderno e o Brasil não quebrou. Agora, uma das primeiras providências que o Serra tomou, quando tomou posse na Prefeitura de São Paulo, foi privatizar a conta da Prefeitura. Tirou de um banco onde estava e botou num banco privado. Fez uma licitação, etc, etc, mas botou num banco privado. Ia vender a nossa caixa quando o Lula mandou. Eles falam mal, violentamente do Maluf, não foi eu que vou defender o Maluf, mas o Maluf outro dia estava me dando a lista das hidrelétricas que tinha construído em São Paulo, eles venderam todas. Não construíram nenhuma. Das estradas que o Maluf fez, eles privatizaram todas, meteram pedágio e não fizeram nenhuma. Isso é um negócio muito ruim. Ponto final. E como é que isso? Isso que o Amaury descreve já é, como eu digo no Conversa Fiada, a maior roubalheira das privatizações na América Latina. E para colocar isso no seu devido contexto, é bom observar o seguinte: o presidente mexicano que fez a privatização e entregou o México ao Carlos Slim, e com isso ele se tornou o homem mais rico do mundo, o Carlos Salinas de Gortari, o presidente, o irmão dele foi preso, ele fugiu para a Irlanda e hoje vive num bunker na cidade do México que ninguém sabe onde ele vive. O presidente da Bolívia que fez a privatização, o Lozada, o Amaury descreve com letras vivas no livro dele, fugiu para Miami ao som do elogio que é a palavra assassino. Foi assim que ele fugiu para Miami. O presidente do Peru que fez a privatização, o Alberto Fujimori, está preso. O presidente da Argentina que fez a privatização e só não vendeu a Casa Rosada porque não deu tempo, teve que tomar emprestado o mandato de senador para não ir em cana. E aqui o Fernando Henrique Cardoso cobra 50 mil reais por palestra. Aqui levam ele a sério. Ele tem que ser submetido a isso que o Protógenes diz. Eles têm que responder pelo que fizeram diante do Congresso. A privatização do Brasil não é geneticamente diferente daquela que foi feita no México, na Bolívia, no Peru e na Argentina. Foi todo o mesmo processo que o Stiglitz, Joseph Stiglitz, prêmio Nobel, como lembra o Amaury,
foi um processo de braiberização. E essa braiberização, o Amaury confirmou com documentos como Carlos Gereissati comprou a Telemar com uma propina, Ricardo Sérgio de Oliveira, que foi tesoureiro da campanha do Fernando Henrique e tesoureiro da campanha do José Serra. Ou seja, a dívida externa brasileira foi uma investigação que eu coordenei aqui no estado de São Paulo, em que eu me deparei com um grande volume de títulos da dívida externa sendo negociados no mercado paralelo a preço vil. E quem eram os instrumentos desse grande estelionato nacional? Né? Estava o então presidente da República, que foi ex-presidente, né, o Fernando Henrique Cardoso, estava o Armínio Fraga, que naquele momento era presidente do Banco Central, porque na época das investigações, um era ministro da Fazenda e o outro era diretor ou gerente da área internacional do Banco Central. Quer dizer, essas figuras sempre se movimentam e os fatos são os mesmos, eles são os mesmos. Aparece, né, esse grande operador desse dinheiro sujo, que é o Daniel Dantas, o banqueiro bandido que foi condenado na Operação Satyagraha, aparece de novo. E as pessoas, sempre com vinculação ao tucanato, né, vinculação ao ex-governador José Serra, aos seus familiares, enfim. E é uma luta de gigante, e que os poderes da República se voltam totalmente contaminados para esse flagelo. Gilmar Mendes. Tem coragem e competência. Protógenes Queiroz. Eu nem sei bem quem é, me parece que é um amalucado. Daniel Dantas. Eu conheço pouco, dizem que foi brilhante. Daniel Dantas. Eu conheço pouco, dizem que foi brilhante. No caso da dívida externa brasileira, aí eu remonto 3 grandes momentos dessa República de fraude financeira que sugaram o dinheiro público e drenaram toda a esperança do povo brasileiro, e que são operações sofisticadíssimas, né, que aos olhos do povo realmente não há muito que se importar, não há muito que se mobilizar, é difícil se mobilizar. Que foi o caso dos precatórios, e depois foi o caso da dívida externa brasileira. Eu coordenei essa operação, essa importante investigação, e que o Banco Central desapareceu com departamentos, com o departamento internacional responsável pela conversão dos títulos da dívida externa. Desapareceu dentro do Banco Central, não desapareceu a documentação, não. Quando eu requisitei os processos de conversão da dívida externa brasileira, simplesmente o diretor, na época, me confidenciou: não requeira isso, porque esse departamento não existe mais. Eu falei: e os processos? Você quer que existam ainda os processos? Então, e ficou por isso mesmo, porque essa investigação ocorria, quem era o presidente da República à época era o senhor Fernando Henrique Cardoso. E eu o investigava enquanto ele foi ministro da Fazenda. E quem era o presidente do Banco Central era o senhor Armínio Fraga. E que quando eu investigava o período nessas fraudes com título da dívida externa brasileira, o senhor Armínio Fraga era gerente da área internacional do Banco Central. Um depois se tornou presidente da República e o outro se tornou presidente do Banco Central. E realmente essa nossa investigação ficou muito difícil. E nem posava de herói, feito... Como é? Tem um jornalista, Binocap. Esse aí mesmo. Não, eu não era herói. Olha, Gilmar Mendes. De nada. Gilmar Mendes. De nada. Fiz as minhas escolhas. É isso. E as pessoas são responsáveis por suas escolhas.